Olá, sou o professor Bruno Alves, professor de Geografia, desse projeto da Secretaria Municipal de Educação, de disponibilizar aula para vocês televisionada. Estamos aqui para ministrar o assunto sobre localização e a extensão do território brasileiro. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre o território brasileiro. Primeiramente, quero perguntar a vocês sabem localizar o Brasil no mapa mundi? Observando essa imagem, a partir dessa imagem você consegue identificar onde o Brasil está localizado? O Brasil, ele está localizado no continente americano, especificamente na América do Sul, como a gente podemos ver nessa imagem aqui. E ele fica totalmente no hemisfério sul, ao sul da linha do Equador. E ele fica no hemisfério ocidental, né? Ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho. Vamos localizar o Brasil primeiramente no mapa mundi. Conseguiu visualizar? Ali na América do Sul está o Brasil. E ele está ao sul da linha do Equador. Ou seja, o que é a linha do Equador? A linha do Equador é aquela linha imaginária que divide o planeta Terra, o mundo, em norte e sul. Observe no mapa que a parte acima, onde estão os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, né? Ali é o norte, hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, onde está o nosso Brasil, está o hemisfério sul. Ainda falando um pouco da linha de Greenwich, ou seja, a posição onde o Brasil está em relação a este paralelo, observe que o Brasil está a oeste da linha de Greenwich. A linha de Greenwich é aquela que divide o mundo também em dois, só que em leste e oeste. Observe esse mapa da América do Sul. A gente pode observar nele o quê? Que o Brasil é o maior país da América do Sul. E ele faz divisas com vários países. Ele faz fronteira com diversos países. Só que há uma exceção, aliás, duas exceções. Ele não faz divisa com o Equador e com o Chile. Observe no nosso mapa. O nosso Brasil, ele é um país grande em extensão territorial. E a gente vai poder conhecer agora um pouquinho do que é isso. Dimensões do território brasileiro. O Brasil ele possui uma área em extensão territorial de 8.515.759 quilômetros quadrados. Isso de acordo com o IBGE. O Brasil, nosso Brasil, ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Se a gente observar o mapa do Brasil que está projetado na tela e observar a costa dele, ou seja, a área que é banhada pelo mar, a gente vai perceber que é uma área grande, de 7.367 quilômetros. Esse litoral brasileiro, né, que vai desde do norte indo até o sul do Brasil. Então podemos falar que ele é um país de dimensões continentais. Mas você, aluno, conhece os pontos extremos do Brasil? O nosso mapa, ele vai falar exatamente dos pontos extremos que o Brasil tem hoje. Se a gente observar o norte, o ponto extremo ao norte é a nascente do rio Ailã. E onde fica isso, professor? Fica no estado de Roraima. Ao sul, a gente vai observar Arroio Chuí. Arroio Chuí é o ponto mais extremo do Brasil ao sul, localizado no estado do Rio Grande do Sul. A leste, temos a Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. E a oeste, temos a nascente do rio Moá, no Acre. Observe um fato curioso, que a distância de norte a sul, como de leste a oeste, elas são quase equivalentes. De norte a sul, a distância é de 4.394,7 quilômetros. E observe agora de leste a oeste. É quase o mesmo valor, sendo 319,4 quilômetros. O nosso país, ele é um país grande e populoso. Acabamos de falar que o nosso Brasil, ele possui uma extensão territorial muito grande. Se você conhece as latitudes e a diversidade de climas e paisagens naturais do nosso Brasil. No nosso Brasil há uma grande diversidade de climas e paisagens.
sendo elas naturais ou as paisagens modificadas. Mas isso acontece a diversos fatores. O principal delas é a extensão territorial de norte a sul do nosso Brasil, pois nessa extensão territorial há diferentes latitudes, altitudes e paisagens. E todos esses fatores influenciam o clima de acordo com a intensidade de energia solar que nós recebemos ao longo do ano. Porém, o clima e outros fatores geográficos regionais exercem influência sobre o solo, as formas de relevo, a hidrografia, ou seja, aos rios e as nossas formações vegetais, as nossas florestas, os nossos biomas, certo? Falando um pouquinho sobre o clima, no Brasil, os nossos climas são quentes e úmidos, mas você consegue identificar eles? Pois bem, observe o nosso mapa. Na parte vermelha, que compreende ali o Maranhão ao Acre, de parte do Mato Grosso a parte do estado de Roraima e na sua totalidade o estado do Amapá. Observe que essa região em vermelho é do tipo clima equatorial. Na parte mais alaranjada, que compreende o Nordeste, parte do Centro-Oeste e uma pequena parte aqui do Norte do Brasil, está o clima tropical. Porém, o fator importante a se destacar é essa área aqui em amarelo. Essa área em amarelo é o clima tropical semiárido. Nessa região é que está o sertão do Nordeste. Continuando, na parte ao sul aqui, ó, parte mais verde escuro, está o clima subtropical, ou seja, a região mais fria do nosso Brasil. Na parte verde, que compreende o estado de São Paulo, parte do Paraná, está o clima tropical de altitude. Também uma região fria do nosso Brasil. Há diversos climas no nosso Brasil. Na nossa costa, na nossa região de litoral, que compreende o Nordeste ao sul, está o clima tropical atlântico. Observe que de norte a sul há variações de clima. Na região norte, a região que nós vivemos, ela é do tipo equatorial. Na região sul do Brasil, ela é do tipo subtropical. Já que a gente aprendeu um pouquinho sobre o clima, vamos aprender agora um pouquinho sobre o fuso horário. O que é fuso horário? Fuso horários são as horas. Os nossos fusos horários, eles são definidos pelos meridianos. Atualmente no Brasil, são adotados 4 tipos de fuso horário. Fator importante a ser lembrado, que de acordo com o fuso horário, ele parte do meridiano de Greenwich, meridiano 0. Do meridiano para a direita, ele é positivo, ou seja, ele vem diminuindo. Observe a figura, né? Observe que lá na região Nordeste, aqui na pontinha da região Nordeste, lá é menos 2 horas. Nessa região aqui do Norte, parte do Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul, ela é menos 3 horas. Na região mais escura aqui, lilás, é menos 4 horas. Nessa região aqui na ponta, no Acre aqui, no extremo do Brasil, menos 5 horas. Ficou difícil de você compreender? Observe então essa outra figura. Nessa linha para cá são 13 horas. Dessa linha a essa outra linha são 12 horas. Observe que essa região toda aqui, ela é exatamente 12 horas, horário de Brasília. Dessa linha para essa outra linha, observe que diminuiu 1 hora. Então toda essa região, ela vai ter 1 hora a menos do que o horário de Brasília. Dessa linha em diante, observe o Acre, ela será menos 2 horas do horário oficial do nosso país, ou seja, do horário de Brasília. Então lá será 10 horas. Observação importante a se fazer, que na nossa costa, ao longo da nossa costa, existem ilhas, sobretudo Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, ela está no fuso de menos 2, ou seja, lá é 13 horas, em relação sempre a Brasília, ao horário de Brasília. Uma pequena revisão do nosso conteúdo de hoje. A gente está estudando localização e dimensão territorial do nosso Brasil, do território brasileiro. Então, a gente estudou que o Brasil, ele está localizado no continente americano, sobretudo na América do Sul. Fazendo um parêntese, lembre-se que o continente americano, ele é dividido em 3. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Portanto, lembre-se que o nosso Brasil, ele está na América do Sul. Lembre-se também que ele é um país
continental. Mas por que, professor? Ele é um país continental? Porque ele possui uma extensão territorial muito grande, que chega a aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Ele é o quinto maior país do mundo. Lembre-se, assunto de prova, aluno. Lembre-se, estude, pesquise, não só a explicação do professor, mas você deve buscar ter outros conhecimentos. No seu livro didático, na internet, pegue o seu celular e pesquise localização do Brasil. Lá você também terá esse conhecimento. Brasil, ele tem uma diversidade de climas. Clima equatorial, tropical, tropical atlântico, tropical de altitude, subtropical, semiárido. E o nosso Brasil, ele possui quase 4 fusos horários, dividido em -2, -3, -4, -5. -2 é aquela região que compreende, se a gente observar no mapa, a pontinha do Nordeste ali em relação ao mar, né, desse ponto a um ponto no extremo norte está o fuso de -3. Lembrando que o fuso ele é definido a partir do meridiano de Greenwich. E o nosso horário, ele oficial, é o horário de Brasília. Todos os horários dos nossos estados, dos estados brasileiros, eles devem estar de acordo ou em relação ao horário de Brasília. Como atividade, vou deixar para vocês que vocês pesquisem sobre o nosso Brasil. Aonde ele está localizado? Qual a população aqui existente? Qual o estado que você vive? Localize ele no mapa, cara. Faça isso e você compreenderá o nosso assunto de hoje. Lembre-se, querido, que o momento que a gente está passando da crise do coronavírus, da Covid-19, lembre-se que essa é uma situação da qual todos temos responsabilidade. Portanto, querido aluno, fique em casa.